Olá, pessoal. Estamos no ar com mais um podcast Ponto de Pergunta. Dessa vez, nós vamos receber o advogado especialista em crimes cibernéticos, o Dr. Patrick Benedito. Ele vai falar um pouco com a gente sobre esses crimes que vêm sendo cometidos pela internet e também de que forma que as pessoas podem se proteger muitas vezes. Não é isso, Frânio? É isso aí, Liliane. Boa tarde ao deputado, já ia falar, ao advogado. E parece que a estatística é que entre 10 pessoas, 8 já sofreram algum tipo de crime, né, nesse sentido, né, Liliane? Boa tarde, doutor Patrick. Ele vai poder falar melhor com a gente sobre essas estatísticas, né, porque o número realmente está crescente. As modalidades vão só se aperfeiçoando e crescendo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiramente, quero dizer que é um prazer inenarrável estar aqui diante de vocês. Quero agradecer essa oportunidade e vamos para um bate-papo muito interessante. E é uma curva que não tem ponto final. Ela só cresce, cresce e cresce. E nós precisamos aprender a nos defender. Você precisa aprender a se defender contra esses ataques. Então nós vamos falar aqui hoje sobre os crimes cibernéticos, em especial o estelionato, que está no topo dessa pirâmide do ranking. E agora nós temos também o sextorção e o nudes fake, que são três tipos penais que estão crescendo muito. E aí a gente vai explicar o que é cada um e como você não cair nesses golpes. Na sua experiência, assim, pelo que a gente tem observado, que você acha que tem sido assim, mais comum, que tem sido mais, porque existem essas modalidades, como você falou, mas o que ainda é mais comum? É o estelionato? Sem sombra de dúvidas, o estelionato ele é o carro-chefe do crime cibernético. Primeiro a gente precisa entender que existe a fraude e ela é diferente, a fraude ela é diferente do golpe. São os modus operandi ou da organização criminosa ou do indivíduo que está ali praticando o delito. Então, a fraude e o golpe, você tem que entender isso. A fraude, ela independe da vítima, mas o golpe não. O golpe você precisa daquela vítima. A vítima é levada mesmo, ela é conduzida ao erro no golpe. E assim, o golpe mais clássico que tem... a gente já falando da modalidade sextorção, que nós temos no polo passivo, né, na vítima, tanto o homem, tanto a mulher, quanto o homossexual ou cisgênero, independente, é qualquer pessoa. E essa pessoa, por ser homem, ele cai muito mais rápido do que a mulher. Ele é levado a cair muito mais rápido do que a mulher. Por quê? Deixa eu te explicar. Eu ia te perguntar isso, por que ele fica mais vulnerável? Ele é muito mais vulnerável, porque o homem ele é daquilo que ele vê. E ele já, meu Deus, porque pensa, um carrozinho 1.4, um carro desse 1.4, ele sabe que ele não tem competitividade com uma Ferrari com 200 cavalos. Então quando ele vê aquela Ferrari que está no Facebook dele ali, ele olha para si mesmo. Pô, sou um carrinho 1.4. Mas quando ele vê que aquela Ferrari começa a se aproximar dele, a gente está conjecturando, né? Porque ele sabe que ele é um homem não tão bonito, mas que ele tem um poder aquisitivo. Na maioria das vítimas, as vítimas têm um poder econômico maior. E aí ele... Ninguém processa pobre também, né? Exatamente. Você vai querer dar esse tipo de golpe em pobre, não tem, porque não vai ter com que te pagar. Assalariado não dá. E esse outro que está do outro lado da tela, ele é usado... quando eu digo ele... Sim, o delinquente, né? O delinquente em geral. Quem está cometendo esse tipo de crime é usado como isca, na verdade, né? Sim. Porque pelos algoritmos, ele sabe qual o perfil que gosta. Ele sabe o perfil que aquele ali vai acabar sendo atraído. E nesse momento aí que ele é atraído e que ele acaba sendo fisgado. É porque hoje em dia os nossos dados eles estão vulneráveis. Todo mundo tem acesso aos nossos dados. Não, eu estou me preservando. Não.
os seus dados são vendidos quando? Quando você vai baixar um aplicativo e aperta lá, aceito e concordo. Ou quando eu aceito os termos aqui, aceito os cookies. Então, toda vez que você clica aceitando, você está falando para o algoritmo e para as empresas que estão comprando seus dados e estão vendendo. Então, isso é inevitável. Eles têm tudo ali na tela do que eles precisam de um Agora, indivíduo. doutor, nessas modalidades todas aí de fraude, golpe, existe um maior peso na questão do crime ou não? Ou tudo é crime? Na verdade, deixa eu te explicar. O sexy, extorsão, é o seguinte. Vem lá a mulher, estou dando um exemplo, meu exemplo vai ser esse. Vai ser uma mulher muito bonita e vai começar a puxar papo, conversa com o indivíduo, aquele carrinho 1.4. E aí ele começa a ficar empolgado, e aí que entra também o fake nude, que ela envia uma foto dela perfeita, não sendo ela, pega de uma pessoa, e aí a suposta vítima, ela, por quem é essa pessoa? E aí põe o nome na internet, realmente é aquela pessoa, e aí que ele começa, meu Deus, é essa pessoa mesmo que está conversando comigo, só que na verdade está se tratando de um fake nudes. E aí ele começa a ser envolvido naquela conversa, e em algumas horas, é muito rápido, em algumas horas ele é levado a erro, que aí ela chama ele pro WhatsApp, do WhatsApp eles trocam nudes, a vítima realmente envia a foto dele, ou dela no caso, e aí, de repente, ele é bloqueado no WhatsApp. Mas isso aí tem um peso maior quando você vai falar de crime? Na verdade, em relação aos outros? O crime nessa situação, um pouco que compensa. Porque a pessoa em si, o delinquente, ele não é levado à prisão. Porque a pena do estelionato é de 5 anos. E qual é a pena? É de 5 anos, e aí ele vai cumprir isso no semiaberto. E como é que ele paga, então? Então, hoje em dia, pelas organizações que estudam, inclusive a gente tem um delegado em São Paulo que faz parte da Delegacia Especializada do Crime Cibernético, e o que eles estão fazendo na prática hoje? Eles sabem que a pessoa, que o delinquente não vai ser preso, e aí como que eles vão fazer para essa pessoa pagar pelo que fez? Ele faz o seguinte, a gente analisa as contas bancárias, vê quanto essa pessoa tem dinheiro. Exatamente, cruzamento de dados. Verifica quanto de patrimônio esse tem. Mas espera lá, o que esse cara faz da vida? Qual é a profissão dele? E aí que ele começa a verificar, não, é um cara que não tem profissão. Então, se considera-se que ele é um autônomo, ou não tem como possuir aquela renda. E eles bloqueiam as contas, bloqueiam os cartões. Na maioria das vezes são clonados. Agora, doutor Patrick, tem uma diferença também, assim, quando você é enganado mesmo, no sentido de eu não preciso dar informação nenhuma, porque vai acontecer mesmo, ele vai pegar meus dados. Agora, é diferente quando a vítima, ela acaba sendo ludibriada mesmo, e ela acaba passando os dados, passando senha. É diferente quando ela vai tentar buscar os seus direitos, ela vai tentar reaver o dinheiro de volta quando acontece esse tipo de golpe? Na verdade, hoje ainda, as vítimas, elas se sentem um pouco intimidadas, com vergonha. Poxa, quando ela para ler a conversa dela depois, como eu pude vacilar? Pô, estava cheirando golpe isso. E aí elas ficam, não vou fazer o registro de ocorrência. Mas é muito importante fazer o registro de ocorrência por conta da marcha criminal. Você identificar onde é que está acontecendo aquilo. Embora seja no âmbito virtual, mas você consegue caracterizar alguns IPs. Que a gente não está falando de território geográfico. Não foi na esquina de casa. Não, é dentro do IP. E aí você consegue identificar esse pessoal. É através deles que se identifica vários tipos, né, de criminosos, envolvendo pedofilia, envolvendo outros tipos de crime também. É a caixa de entrada para desencadear a descoberta de outros crimes. Quando você, por exemplo, hoje a gente tem, a favor, lógico, do poder policial, nós temos um software que é chamado de Celebration. Eu sou também advogado criminalista. E eu peguei um caso de grande repercussão agora, de uma organização criminosa,
em que eles utilizaram o Celebration. O que é isso? Você já ouviu falar, o WhatsApp é criptografado de ponta a ponta. A gente pode fazer o que quiser aqui, se depois se eu apagar, vai resolver. Não funciona assim. O Celebration, eu costumo dizer que ele vomita tudo. Toda a sua história que está no seu telefone, o Celebration ele traz à tona. Mensagens apagadas. Ah, não, eu já apaguei. Então, esse Celebration, então, é um software. Foi um software desenvolvido nos Estados Unidos que o FBI começou a utilizar. Mas vocês têm acesso? Hoje no Brasil existe. Nós, como advogados, não. Mas o poder, a administração pública tem. A polícia, a promotoria, o GAECO, o pessoal da investigação em si, eles têm acesso. São mais... Porque a gente identificou isso em uma situação lá em Minas, no interior, cidade pequena. A menina levou o telefone dela, não, apaguei tudo. Só que aí o delegado, sabiamente, né, estudou, e é o que eles pensam assim, eu passei em concurso, mas eu sempre tenho que estudar. E eles foram em busca do Celebration, aprenderam e resgataram toda a conversa da menina. Mensagem apagada, mensagem que foi arquivada, que você excluiu totalmente o vínculo com aquela pessoa e o Celebration trouxe à tona. Então, e aí, eles tinham tanta certeza da impunidade que essa criptografia... que eles foram e levaram o telefone. A primeira coisa que eles fazem quando são presos ou quando estão próximos à prisão é apagar tudo. Exatamente, foi isso que ela fez. De que, agora... Antes as pessoas achavam assim, a internet é terra de ninguém, a gente pode fazer. Não é bem assim não, né, doutor? Não é mais assim não, né? Eu acho que no início ainda não se sabia muito bem como lidar com isso, a situação ainda era tecnologia, nem todo mundo tinha domínio sobre a tecnologia, a polícia não estava tão bem equipada. Sim. Eu acho que hoje essa realidade está diferente. Totalmente diferente. Hoje também a gente tem a LGPD também, que é uma lei de proteção de dados. Então, assim... o direito ele é dinâmico e ele vai aprendendo e se moldando com a sociedade. A partir do momento que a sociedade foi migrando para a tecnologia e os crimes começaram a crescer e nascer no âmbito tecnológico, começaram a se inovando as leis para poder reprimir essas pessoas. Hoje, é como eu te falei, essas pessoas, os delinquentes, as organizações criminosas, elas... em tese, vão ficar impunes no quesito de prisão. Porque ainda é uma pena que não leva um delinquente a ser custodiado. Mas, em contrapartida, pelo ato discricionário ali do delegado, do promotor, eles requisitam o bloqueio judicial, eles apanham, penhoram veículos. Porque como esse indivíduo não tem carteira assinada, como ele não tem como prover toda aquela econômica, por que ele tem aqueles carros? Por que ele tem aquela vida de luxuosa? Então eles bloqueiam. E eles mandam pagar. Depois, quando são descobertos os crimes, eles mandam devolver a vítima. Ressarcimento. Esse aí no caso de extorsão, né? Sim. Caso. Porque, por exemplo, quando a gente, como eu citei anteriormente, a questão de pedofilia, muitas vezes a gente vê, né, que as iscas muitas vezes são os adolescentes, as crianças e os adolescentes, no caso de pedofilia. Nesse caso aí, eles é aplicada a mesma pena. Sim, exatamente. Hoje em dia também existe o que a gente chama de agente infiltrado, que é um policial que ele se infiltra nessas comunidades de jovens, adolescentes, principalmente de jogos. Ele se infiltra lá. Que é onde muitas vezes os pedófilos estão. É lá onde eles estão. Mas isso já existe há tempo, né, doutor? Já existe há tempo. Policial infiltrado não é muita novidade. Mas aí é no ambiente virtual. Isso aí, no âmbito virtual, isso começou de 2020 para cá. O teu policial infiltrado no âmbito da tecnologia. Exatamente. Não, entendi, por exemplo... Não, de pedófilo. Exatamente. No caso específico dela, que ela trouxe... Tem um agente infiltrado lá para jogar, para estar junto lá da comunidade. E aí eles começam a entender, porque eles usam muita sigla. É o D4, e você não consegue identificar. E aí quando você tem um agente infiltrado lá dentro, não, D4 é fulano de tal ali, que está no IP tal, aí já começa, né? Aquela investigação minuciosa e na captura desses indivíduos. Agora, doutor, o senhor falou de fake nudes. E o nudes mesmo, por exemplo, um namorado que desmanchou com a namorada e depois começa ameaçando.
Entendi. É a mesma coisa? Seria esse já não é o fake, é o nudes seria o nudes real. realmente. Em que a pessoa, por livre e espontânea vontade, seria isso, e ela passa a foto dela pro namorado. Depois que brigam, o namorado começa ameaçando, entendeu? Isso é muito comum também acontecer. Porque, trocaram lá o nudes e falaram, apaga e me mostra que apagou. Aí foi lá, só que na verdade ficou salvo na nuvem, no Google Drive. Aí depois o cara vai lá e quer extorquir, ameaçando que vai liberar aquela. Então, hoje em dia a gente também tem uma lei nesse segmento por conta da só para esse segmento? Só para esse segmento também, da questão de vazamento de nudes. Mas esse aí cabe à lei Carolina Dickmann? Porque no esse caso dela, foi ela que mandou. Pegaram no... Né, sim. Mas a lei Carolina Dickmann, ela não abrange só quem vai lá e faz a captura, mas se você também envia também. E aí que vai entrar também a aplicação da lei específica da Carolina Dickmann, bem como a pessoa pode responder cumulativamente por extorsão. Tanto por extorsão pelo Código Penal e tanto também pela lei Carolina Dickmann. Se for em casos que envolvam ex-companheiro, ali também fica configurado um delito da lei Maria da Penha. Também. Que aí pode ser enquadrado como um tipo de violência psicológica. Se for extorsão mesmo, tá pedindo vantagem, violência patrimonial. Então tem vários segmentos hoje. Tem várias brechas para poder o cara ser punido. Exatamente. Né? Várias brechas. Depende da relação que a pessoa tenha com... Vai depender, porque, por exemplo, eles não tiveram relação sexual, que é a penetração do pênis na vagina ou coito. Qualquer tipo de relação sexual, não tiveram. Mas a relação de íntimo afeto, isso também caracteriza a aplicação da Lei Maria da Penha. Por exemplo, aqueles dois namoradinhos que não tiveram relação sexual, mas ali existe um íntimo afeto. A confiança. Exatamente, a confiança. Essa é a principal questão também da aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Não precisa ter o ato em si. Mas que apenas sexual. Aquele sentimento, o carinho, a confiança. E aí pode ser aplicado. Principalmente a confiança. Né? A confiança você só faz isso que você exatamente. Confia, né? Eu vou mandar um negócio para uma pessoa que eu não conheço. Por isso que dá intimidade. Por isso que você só vai mandar para quem é íntimo. A gente estava falando mais cedo sobre a questão das postagens, né? Me fez lembrar o caso recente aí que a Isis Valverde passou, a atriz Isis Valverde. Também. Já diferente do da Carolina Dickmann, né? No caso dela, é o fake nudes. Sim. Pegaram uma foto dela de biquíni e aí tiraram a parte de cima do biquíni como se ela tivesse o topless. E aí já entrou numa outra questão do Código Penal. Também. Seria um outro tipo de crime, porque existe agora essa nova vertente. Porque, como eu te falei, o direito ele é dinâmico, ele vai se amoldando com os fatos da sociedade. Aconteceu o fato com a Carolina Dickmann, veio a lei. Agora está entrando essa situação da fake nudes, porque são softwares, inclusive aconteceu no Rio de Janeiro, numa escola. Um aluno, ele fotografou as outras alunas, né? Fotografou diversas alunas, e com esse software, a inteligência artificial conseguiu montar aquela pessoa nua. Mesmo sem ter tirado uma foto dela nua. Tirou ela de roupa, mas a inteligência artificial monta aquela pessoa nua. E aí ele começou vazando. Então seria um outro tipo de segmento em que a norma pune também. Doutor Patrick, e outra modalidade também que surgiu com esse avanço da tecnologia foi as deepfakes, né? Exatamente. Que, na verdade, quando você acha que pode conferir uma informação através de um vídeo, chega deepfake e coloca em dúvida também tudo aquilo que você consegue manipular, né? Uma imagem colocando o rosto de uma outra pessoa. Perfeito. Como é que lidar com isso? O que acontece hoje em dia com as IA, né? As inteligências artificiais, hoje elas estão dominando tudo. Inclusive, na deepfake, não tem como você se privar disso, porque ele pega o algoritmo, lê a sua espessura facial e ele consegue colocar movimentos mesmo você estando estático. Ou seja, é uma foto em que ele consegue modificar e colocar gestos, articulação boca, tudo, e sai um som, põe a sua voz e todo mundo vai entender que é você ali. Aí como você vai provar que não é você? Então assim, dá muito trabalho até você provar que você caiu numa deepfake,
Mas tem aplicativo para isso, como tem para... Para identificar se é uma... Tem, por exemplo... se a imagem é manipulada. Manipular. Tem a própria inteligência artificial, tem outra modalidade em que ela te dá os traços dos algoritmos e identifica aquilo como sendo deepfake. Tem sim. Só que o estrago já foi. Já foi, O problema todo não é identificar que aquilo porque já vazou. E é tudo muito rápido. É muito rápido. Com a tecnologia, já alcança milhares de pessoas. Reverter e conseguir barrar aqueles estrago já tá vídeos. feito. O estrago já está feito, exatamente. Os compartilhamentos, conseguir barrar isso. Até você conseguir... O estrago já está feito. É muito complicado. Já tá feito. Eu lembro que teve uma novela recente, não estou lembrando o nome agora, mas que abordou essa questão da tecnologia, da inteligência artificial, e mostrava um caso, uma situação com deepfake, em que um homem estava assediando, né, uma adolescente, e ele aparecia para ela com uma imagem, é claro que ali estava muito mais sofisticado, né, do que realmente a gente vê, mas ele aparecia com uma outra imagem para ela. Ela achava que estava conversando com uma mulher, que acabou ficando amiga dela, e aí ela foi sendo levada até o dia que ele marcou um encontro mesmo com ela, e que ela descobriu que não era mulher, que era um homem que estava assediando. Então, acho que ilustrou bem, né, essa questão. Acho que é um alerta também. Com né? certeza, com As certeza. pessoas tomarem cuidado. É a questão assim, para quem você vai mandar sua foto, você tem que ficar muito atento a isso, no que você vai postar nas suas redes sociais. Da rotina, né? Exatamente, porque aí, a partir disso, eles conseguem monitorar, monta e vai achar que é você ali. Então tem que ficar muito atento Agora, a isso. doutor, falar em alerta, eu vou aproveitar o gancho de Liliane. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse crime que você usa as logomarcas de banco, nome de banco, enfim. Como é que a gente faz nessa situação? O que acontece hoje? É o que a gente chama de espelhamento. Eles pagam o Google para poder... O anúncio dele está no topo. Quando você for pesquisar lojas americanas, você pode perceber que vai estar escrito assim, logo abaixo do anúncio, patrocinado. Então, quando você analisa aquilo patrocinado, é porque alguém está pagando para que aquele anúncio esteja lá em cima. Então, você já tem que ficar em alerta. É lógico que o dono, né, do grupo Lojas Americanas, ele pode estar patrocinando. Sim. Mas que é muito comum hoje, né? Sim, muito comum só hoje. que eu não clico no patrocinado. Eu vou rolando até achar um site das Lojas Americanas, no caso do meu exemplo, que não esteja patrocinado. Porque eles fazem isso. Eles põem lá uma logo, um site de uma loja, de um banco, só que eles mudam. Eles põem uma numeração a mais lá no HTTPS, no final eles põem um U, que aí vai mudar, você ali na hora você não vai perceber. Só que, na verdade, você vai estar se tratando de um espelhamento. Então, eu acho que a recomendação nesse caso é olhar o patrocinado, mas olhar também o site. Perfeitamente. Né? Porque para poder comparar, né? Tem que comparar. Né? Porque hoje em dia, patrocinar é uma coisa comum, né? Exatamente. Todo mundo faz isso. Todo mundo. A pessoa física também patrocina. O problema não é o patrocinado. O problema não é o patrocinado, é você conferir, observar. E conferir, né? Porque muites vezes a resposta para você está num pequeno detalhe. Exatamente, porque você vai... deixa de cair num golpe por um pequeno detalhe. E isso, assim, não é só bancos, não, que eles usam. Eles utilizam também com faculdades. Empresa aérea. Por exemplo, tem uma nova modalidade agora que está crescendo, que seria um estelionato, mas seria um estelionato voltado para a redução de juros abusivos do banco. Como isso? Por exemplo, eu até vim da delegacia hoje por conta dessa situação. Um cliente me procurou dizendo o seguinte: olha, eu fui me indicaram essa empresa de finanças que ela retiraria os juros abusivos do meu contrato de financiamento do veículo. O veículo o financiamento estava em 100 mil e eles iriam reduzir na proposta para 50 mil. Isso é muito bom. E aí, quando aquilo que é favorável aos nossos olhos, a gente é atraído rápido. Poxa, 50 mil, eu vou deixar de pagar 50 mil, eu tô dentro. Então, assim, isso é um gatilho mental que eles utilizam. E aí você vai.
E aí, nesse caso? E aí o que acontece? Na conversa, né? Primeiramente eles pedem para você assinar o contrato, assina, e eles falam o seguinte, olha, agora você vai deixar de pagar o banco, você vai pagar a nossa empresa, que a partir de agora é tudo conosco. Ou seja, nós vamos dar o abatimento para você se você ficar com a gente. Ficar conosco. E aí ele vai, acreditando que vai ter desconto de 50 mil. Porque isso tudo no virtual. Isso tudo ali é e-mail ou no WhatsApp. É e-mail, WhatsApp. Link, sempre assim. E aí ele vai... É meio difícil a gente saber aonde está o golpe ali, né, doutor? Mas a não ser que você faça uma conta muito grande. O gatilho é esse. Então, se você tá vantagem, você é atraído. Você sai fora, porque... Senão você tem que ser muito bom em matemática para você calcular. Né? É a questão também da pirâmide também, que é outra também. O cara vai te dar 20%. Ele vai te pagar 1, 2, 3 meses no máximo, com o seu dinheiro mesmo ali. Se você investiu 50 mil, ele vai tirar dos seus 50 mil e vai te dar 2 mil mês do seu próprio dinheiro, 2 mil depois você vai esquecer, vai falar que perdeu, que hackearam. Agora, doutor, o primeiro passo é ir para a delegacia? Em qualquer caso desse? Hoje em dia você não precisa se deslocar. Hoje a gente tem a delegacia online, que aí você pode fazer o registro de ocorrência online. Esse é o primeiro passo. Identificou que se está se passando por uma situação de fraude ou de um golpe, o primeiro passo é fazer o registro de ocorrência. Porque, como eu falei anteriormente, por causa da mancha criminal. Embora não seja no espaço geográfico, mas pelos IP da localização da pessoa, você consegue delimitar. E claro que depois procurar um profissional, né? Um advogado. Sim, exatamente. Né? Hoje em dia, você não precisa mais ir à delegacia. Basta que você mesmo ou contrate um advogado para poder que ele faça no escritório dele, ou você pode fazer diretamente. E aí, a partir disso, você toma as outras medidas cabíveis. Doutor Patrick, todos esses casos que a gente falou, né, eles impactam muitas vezes tanto na saúde mental das pessoas, das vítimas, né? Eu acho que é comum também você encontrar muitas pessoas, quando procuram, né, o seu escritório, estarem abaladas, porque mexe mesmo. No caso de adolescentes, mexe muito, leva a depressão. Acho que qualquer um, né? Exatamente. Vergonha, depressão e alguns até os extremos, né? Inclusive, o senhor começou falando que as pessoas têm vergonha até de eles não se mostrar que está com problema. Ele não se expõe a isso. Porque, assim, depois, quando ele para analisar a conversa, ele caindo em si, como... Poxa, tava tudo aqui. Mas quando fala, você vai ter um abatimento de 50 mil. Outro golpe também muito comum na questão do sexo extorsão. Teve uma pessoa que foi na delegacia, fez o registro de ocorrência, mas ela não estava acreditando. Ela achava que namorava o Johnny Depp. Meu Deus. 5 noivas do Johnny Depp. 5. 5 noivas. E o Johnny Depp estava numa audiência virtual. Todo mundo estava acompanhando a audiência dele online e ela, mesmo ela olhando a audiência, ela ele está me mandando mensagem aqui agora. Porque são os gatilhos que eles entram e as pessoas ficam fadadas a incorrer no erro por conta de algumas palavras que são lançadas. E aí o que eles fazem? Nesse caso, em especial, ele falou que ia mandar um presente para ela, mas é como você falou, eles não vão em pessoas com poder aquisitivo pequeno, só vão em pessoas que têm muito dinheiro. E também eles analisam a idade. Essa foi uma senhora. Não tem esse conhecimento todo. Mais frágil, muito frágil. E aí o que ele falou? Olha, ele mandou uma foto de uma joia muito rara e cara para ela. Falou, olha, eu vou enviar. Parece clichê, mas é verdade. Eu vou enviar essa joia como prova do meu amor para você. E ele vai enviar, manda um protocolo de envio nos correios, que ele tá falsificando tudo. Chegou no Brasil. Ou chegou no destino onde a pessoa mora. Só que para isso, você vai ter que pagar uma taxa na alfândega. A joia está avaliada em 300 mil euros. O golpe está aí. Mas é porque... Exatamente. Aí você vai ter que pagar só 50. A joia é 300 mil. Mas aí você pagando 50 mil euros, você libera. Para retirar? E ela pagou. Mas você vê que a pessoa... Foi onde esse caso, doutor? Foi nos Estados Unidos. Não é só o Foram diversas pessoas, elas
foram na delegacia 5 noivas que e apareceram. acreditaram ser a noiva do Johnny Depp. Não, aqui, ó, ele tá me mandando mensagem, aí o delegado. Não, ele tá ao vivo ali agora, na audiência. Mas não pode ser, ele tá me enviando. É o prejuízo material e emocional. O emocional também. Fazer isso, né, para pagar, para acreditar, ela tá muito envolvida. Muito envolvida, ela tá muito. acreditando mesmo. Veementemente que é aquela pessoa. Porque, na verdade, quando você tem se é lesionado no patrimônio, acaba acarretando também um problema na sanidade mental dessa pessoa. Sim. Porque muitas das vezes, o que ele tá falando. você perde um valor, mas que para você não é qualquer valor. Por exemplo, aconteceu um caso recente também que a gente atendeu. Essa foi uma pessoa pobre, por incrível que pareça. Mas pra você ver que ela pegou tudo que tinha, inclusive do Lindsay, Nossa, mãe. acreditando ser verdadeiro. Veio o logo de uma empresa de banco falando, ó, sofremos aqui um ataque cibernético, tô te enviando o link para você fazer o recadastramento aqui, papapá, e aí você tem que apanhar o seu dinheiro e enviar para essa nossa conta. Mas só que eles envolvem a pessoa ali, são 5, 6 horas de conversa. O senhor é fulano de tal, CPF tal, e a pessoa confirma. Doutor, me diz uma coisa. Hoje em dia, vários cartões de crédito são virtuais, né? Sim. Não tem que ficar Esse banco é a melhor físico. saída. Hoje em dia, É o mais seguro. é o mais seguro ou o mais inseguro? Não, o mais seguro é o cartão virtual. Por quê? O cartão virtual, se você for lá e criar aquele cartão, daqui a pouco ele não vai servir mais, você vai ter que criar um novo cartão. Então, na medida que você vai criando diversos cartões virtuais, isso vai te dando segurança. Porque quando você vai inserir um cartão em uma máquina, ali você está fadado a ter o seu cartão clonado. Justamente, principalmente, né, em pessoas idosas, né? Porque eles vão fazer o seguinte... Mais difícil usar a tecnologia. Muito. Usar qualquer Que aí vai falar coisa. assim, põe a sua senha. Só que, na verdade, tô falando assim, porque isso acontece muito ainda. Poxa, mas acontece. Principalmente para as pessoas de maior idade. Insere um cartão e aí põe a senha. Só que, na verdade, ele não pôs o valor. Aí, quando ele coloca a senha, aparece para a pessoa. A senha é essa. Deu um probleminha. Com isso, ele faz a festa. Engraçado. Pede empréstimo, Lembrar. que o empréstimo já sai, o financiamento sai na hora. Engraçado, eu perguntei achando que o cartão virtual a pessoa estaria mais vulnerável. Você me fez lembrar de uma outra coisa. A gente observa também que até assalto hoje em dia, né, mudou um pouco essa Modalidade. Exatamente. essa configuração. Porque antes o maior interesse era qual? A carteira, Sim. né? Hoje a gente tem tanta informação no telefone, tanta informação, que o principal objeto que eles querem É o bem mais telefone. precioso. Porque no telefone você Naquele tem momento. tudo, você tem os contatos, você tem os bancos, você tem tudo. Tem até senha, Tem né? gente Exatamente. que tem tudo, né? Tem gente que tem senha, Sim. tem tudo, né? E o que acontece? Eu costumo dizer que hoje o aparelho telefônico ele é a porta de entrada da sua casa. Anteriormente, você, para recepcionar uma pessoa, abria a porta da sua casa, mostrava a sua residência. Hoje aqui, ó, a sua porta principal é o telefone. Que é aí onde tem os seus bancos, onde tem os seus contatos, que é os network. Onde e as aí pessoas você se mostram mais também, né, doutor? Exatamente, no WhatsApp. Se mostram mais. Se mostram muito mais nas redes sociais. Doutor Patrick, outra coisa assim que eu tô lembrando que, né, períodos em que a gente se aproxima, por exemplo, de eleições, esse período também começa a questão das fake news, né? Exatamente. E a gente vê que os tribunais, tanto o Tribunal Superior quanto os tribunais regionais, eles estão também, assim como a Sim. polícia, aperfeiçoando seus equipamentos para se adequar a essa nova realidade, que anteriormente, como não existia dessa forma, na verdade, mentiras sobre N coisas sempre existiram. Sim. Mas, dessa forma, eu acho que mediado pelos equipamentos eletrônicos é muito mais rápido, alcança muito mais gente e é muito mais perigoso, né? Os danos são muito maiores. Então, como é que a gente pode, assim, na sua visão, como é que a gente pode se prevenir desse tipo de coisa, né? Quando você vê uma mensagem para você, você sabe, olha, ou não é verdade, como é que eu vou... Sobre o tribunal, excelente pergunta, isso foi recentíssimo, em que o presidente do STF, o Barroso, ele fez o seguinte, ele fez um apontamento para a criação de uma inteligência artificial
para poder fazer a junção de todos os tribunais, em que ele consiga ter acesso a todas as decisões do Brasil, em que o advogado, por exemplo, hoje se eu for advogado em São Paulo, eu tenho um site diferente, então você está totalmente... você vai precisar se readaptar àquele site, porque se você é do Rio, você vai utilizar mais o site do Rio de Janeiro. Você vai saber onde peticionar. Agora, de São Paulo, você não sabe, de Minas, você não sabe. Então, está se juntando, fazendo essa junção de uma plataforma digital para todo o Brasil. Então, a inteligência artificial vem também para unificar e ajudar muito. A sua pergunta também foi sobre... Você pode só me relembrar aqui a segunda parte da sua pergunta, que é muito importante o que ela falou. Da questão de se preparar, né? Sim. De estarem mais preparados hoje, porque antes, como não havia essa grande preocupação, não havia esse aparato que existe hoje. Exatamente. Primeiríssima coisa. O banco, ele não vai te enviar uma mensagem de SMS. Nunca. O Tribunal de Justiça, ele não te envia uma mensagem SMS, ou um link para você clicar. E teve uma outra situação também. Outros clientes me procuraram. Eu fui notificado aqui. Aí você vai ver a mensagem de SMS, é um processo tal. Não. Agora, E para se prevenir. Para se prevenir mesmo. Não cliquem em links. Não, se você está vendo uma mensagem de uma pessoa que você não tem salva na sua agenda, você já liga o pisca-alerta. Opa! Você já fica atento a isso. Outra situação, se você estiver em aeroportos, isso também está acontecendo demais. Aquele Wi-Fi grátis. Meu Deus, não faça isso. Pode ser que seja disponibilizado ali. Mas qual o perigo do Wi-Fi grátis no Porque aeroporto, ali por você exemplo? vai precisar colocar o seu cadastro, seu nome, muitas das vezes seu CPF, seu e-mail. O cadastro. Exatamente. Então, o perigo está no cadastro. No cadastro. E é isso que eles precisam. É dos seus documentos, dos seus dados. E aí, quando você também clica ali no link para preenchimento, para você vai estar acreditando que você está preenchendo algo seguro para assistir ao Wi-Fi. Só que lembra do espelhamento da tela? Ele pode estar em um outro aplicativo colocando os seus dados. Por exemplo, o que aconteceu muito foi na questão do auxílio emergencial. As pessoas caíram demais nesse golpe do auxílio emergencial. Eles conseguiram utilizar os CPFs das pessoas, porque com o CPF hoje você consegue identificar a vida dela toda pelo meu Gov hoje. E aí você já consegue fazer empréstimo pelo próprio aplicativo. Desconfia até do que você vê hoje, né? Perfeitamente. Porque se você vê um espelhamento desse, você não sabe se é verdadeiro ou não, você tem que olhar direitinho, olhar os detalhes. Eu acho que as respostas muitas vezes estão nos detalhes. Sim, né? E hoje também você liga para o banco. Tem também a questão do boleto fake, que eles enviam um boleto com a logo do banco, o valor daquela prestação, porque eles sabem, por conta dos vazamentos de dados. Eles sabem quanto todo mês você paga de parcela lá do seu veículo. Eles vão te enviar, esse mês mudamos a plataforma, é sempre assim a conversa. Modificamos a plataforma digital e você vai receber agora pelo WhatsApp o boleto. Poxa, desconfia. Liga para o banco, liga para sua gerente. Olha, aconteceu, é verídico, me encaminharam o boleto aqui e envia para ela, que aí ela vai te dar a resposta certa. Tem algum caso que a pessoa não consegue ser ressarcida? Não, porque você deu suas informações, você mesmo deu suas informações. Em quase todos os casos. Não consegue ou consegue? É não muito consegue. difícil você ter o ressarcimento. Quando você vai dando os seus dados. Exatamente, quando você vai passando. Você está acreditando naquilo e você vai passando. E aí, por exemplo, aí eles começam a fazer empréstimo. Mas aí o banco não tem culpa. Como que o banco delibera um empréstimo alto para uma pessoa sem sua assinatura? Sem o seu consentimento. Pera lá, é você mesmo que está tentando, vai ligar. Então, assim, o banco, dependendo da situação, ele pode responder, ser responsabilizado também por aquela situação. A questão que eu tinha te perguntado também era a questão de fake news, envolvendo, assim, acho que as pessoas também ficam nessa dúvida, né? Quando recebe uma informação, será que isso é verdadeiro ou não? Sim. Eu vejo, assim, normalmente quando eu vejo alguma coisa que é muito assim, surreal, eu costumo olhar os sites oficiais, né? Os veículos, a gente que é da área de jornalismo, costuma fazer isso.
Mas eu acho que serve para todo mundo, que Perfeito. não é jornalismo também. Procurar os sites para ver se é uma notícia que está em outros lugares ou se é se é algo isolado ou se está todo mundo falando aquilo. É o principal caminho a se seguir. Olha, essa notícia aqui do presidente. Vamos ver o que os outros veículos de comunicação estão falando. Ninguém está falando nada. Então você já segura. Porque hoje, com a tecnologia, as pessoas, infelizmente, é como eu te falei, são gatilhos mentais. Se uma pessoa é de esquerda, tô te dando exemplo, ela vê lá algo falando do Bolsonaro, é o gatilho mental que ela precisava para disponibilizar aquilo para os outros grupos. Se a pessoa é de direita vê algo falando mal do Lula, ela não quer nem pesquisar se aquilo é verdade, ela já vai espalhar. Até porque a bolha ideológica dela Sim. vai levá-la só para... Leva ela a acreditar única e exclusivamente naquilo. Exatamente. Doutor, o senhor falou em espalhar aí, agora me veio uma outra pergunta, uma outra questão. A pessoa que compartilha na rede social um possível crime também ela é responsabilizada. Responsabilizada, E né? eu vou até... Que é muito comum hoje, né? Você, no Zap, passar para a comadre, passar para não sei Isso. para quem, passar para o grupo da família. E às vezes são coisas envolvendo violência contra a mulher, Sim. violência contra a criança. Na maioria dos casos. É. E aí que é uma questão assim que já tá... Não é tão recente, mas que talvez as pessoas ainda não tenham, acredito eu, não tenha essa sensibilidade. Porque quando você vai espalhando para os grupos, o próprio administrador daquele grupo, ele é responsabilizado também pelas notícias fakes que estão sendo espalhadas. Então, se você está em um grupo, se você que é administrador de um grupo, redobre a sua atenção. Põe lá no catálogo, ó, não pode isso, não pode. Você taxa as coisas que não podem estar vinculadas no grupo. E se alguém postar aquilo, você já vai em cima da pessoa, remove. Você tem que tomar essas atitudes, porque o administrador pode ser responsabilizado também por conta da rapidez. Você recebe e já começa enviando, faz a linha de transmissão, você envia para várias pessoas. Então tem que ficar muito atento a isso, é muito rápido. Muito rápido. No geral, a orientação dada para evitar ser vítima de qualquer crime cibernético, a orientação está redobrar a atenção. Principalmente, são 3 situações que eles veem. Ligação de número estranho. Redobre a atenção ao atender. SMS com link. Não clique em SMS com link. Ah, estamos gerando aqui. Ah, você ganhou uma raspadinha aqui. Libere o seu bônus de R$500. Não caia nisso. E quando chamar muita atenção aos seus olhos na vantagem, dê um ponto final. Cartório também, eles costumam mandar mensagem falando que é do cartório. Muito. Não sei o quê, veja seu processo, Sim. não sei o quê, É isso aí tudo é... como que algumas situações, elas reproduzem o que era feito no presencial. No jornal, a gente já chegou a fazer algumas matérias que chamavam, né, de golpe, que ludibriavam mesmo as pessoas, dizendo assim, olha, eu ganhei na loteria, mas eu preciso ir ali, você me ajuda, e vai no banco e tentar tirar. Sim. Hoje mudou o ambiente, que a gente quase, pelo menos eu não tenho ouvido muito falar sobre isso no presencial. Acontece mais no virtual, acho que pelos mesmos motivos, né? Que alcança um número muito maior de pessoas num curto espaço de tempo. Exatamente, porque quando você entende que com um determinado valor, por exemplo, vou te dar fazer uma analogia aqui com a área da política. Você com 10 mil, suponhamos, você consegue fazer 20 mil santinhos com 10 mil. Você com 10 mil investindo em tecnologia, você não vai alcançar 20 mil pessoas, não. Você vai alcançar 1 milhão de pessoas. Então, assim, o nível é muito maior e é muito rápido. Então, a tecnologia, ela trouxe essa rapidez e encurtou o prazo para que você viralize na internet. Então, ela é uma boa ferramenta, só que você tem que ficar muito atento àquilo que estiver gritante aos olhos, que for muito favorável, que é um link, é um boleto. Então, que ofereça muita vantagem. Muita vantagem, você tem que ficar muito bem antenado, porque provavelmente está se tratando de um golpe ou de uma fraude.
Bem, gente, acho que nós vamos Que pena, finalizando. Uma pena, porque o uma pena. assunto... Estou aqui para a próxima. Para a E venham assunto próximas. Vamos desdobrar em outros temas também, É. porque é um assunto muito relevante. Eu acho que atinge muita gente atualmente, né? As pessoas. Quanto Perfeitamente. mais pessoas. Hoje em dia todo mundo tem um aparelho telefônico na mão Sim. e faz de tudo ali. E é fundamental a gente abordar esse tema. A gente gostaria de te agradecer pela presença e pelas considerações tão relevantes para a gente, né? Acho que para a população em geral. Né? É isso aí. A gente vai deixar as nossas redes sociais, inclusive o Dr. Patrick Benedito também. Quem quiser acessá-lo, conversar, né? Tirar Sim. dúvida, a gente vai deixar depois aí embaixo. E vocês mandem perguntas para a gente, continuem mandando perguntas, continuem interagindo conosco, que a gente está aqui para trazer o melhor para todos vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.